Equilíbrio entre a vida pessoal e profissional é um grande desafio hoje no mundo dos negócios. Por isso, este é o assunto de hoje no nosso programa Talentos em Foco. Confira. Olá, estamos com mais um programa Talentos em Foco. Meu nome é Paulo Queja e eu quero começar o nosso programa, antes de mais nada, agradecendo os nossos amigos do Rotary da Vila Belmiro, que semana passada eu dei uma palestra lá sobre as microexpressões faciais. Foi uma palestra muito gostosa, fui muito bem recebido, eu e minha esposa, e foi um prazer estar com vocês. Muito obrigado ao Marcelino, à equipe toda. E estou à disposição das equipes do Rotary para a gente poder fazer um trabalho bem legal com vocês, né? Hoje nós vamos falar sobre equilíbrio entre vida pessoal e profissional. E com isso, nosso convidado aqui é o Santiago Carballo, que é coach, ele é coach de vida e profissional, ou seja, Life and Business Coach. Certo, Santiago? Isso, eu costumo atender empresários e profissionais liberais que desejam equilibrar o uso do tempo e as prioridades da vida, balanceando bem o sentimento que eles têm de pertencimento tanto ao trabalho quanto à vida pessoal, familiar. Ok, nós vamos conversar sobre isso, mas antes de mais nada eu conheço o Santiago também há bastante tempo, é meu companheiro de várias andanças aí, hoje em dia somos colegas como coach também, né? Sim. Muito legal. E, Santiago, conta um pouquinho pra gente, você era empreendedor, ainda é empreendedor, tem uma jornada bonita, mas qual foi por que você decidiu trabalhar com coach? Bom, eu sou engenheiro mecânico de formação, mas nunca acabei trabalhando com engenharia, porque quando eu estava na faculdade eu já tinha empresa que eu herdei do meu pai, era uma padaria. E dali para frente eu tive vários negócios, uns com grande sucesso, outros com grandes fracassos, né? E fui aprendendo com isso. E uma vez num curso do Sebrae que a gente participou junto, que foi o Empretec, eu me propus um desafio lá de escrever missão de vida. E eu descobri naquela ocasião que quando a gente se revela a missão de vida, é meio que uma descoberta mesmo, né? Eu descobri que a minha missão, o que Deus me mandou vir fazer aqui nessa vida, né, foi ajudar as pessoas a evoluírem tanto na vida pessoal quanto profissional. Na ocasião, como eu sempre empreendi, eu queria fazer isso de forma profissional, ajudando pessoas a criarem os seus novos negócios. E o melhor lugar para isso seria uma incubadora de empresas, que naquela época nem existia aqui na região. Então eu me propus como meta coordenar, gerenciar uma incubadora de empresas quando ela existisse, porque ali eu podia multiplicar essa minha ação de ajudar essas pessoas a criar os seus negócios. E assim foi. A incubadora de empresas de Santos nasceu em 2002 e eu saí de lá em 2007 com uma incubadora premiada nacionalmente e tal, e depois fui tocar outros projetos ligados à tecnologia, sempre lidando com empreendedores. Aí deixa eu aproveitar a sua colocação, para quem não conhece, né? A incubadora de empresas é um lugar, como o próprio nome diz, é uma incubadora, né? Como se a criança ela nasce e precisa de assistência, ela tem calor, tem oxigênio. No caso das empresas é da mesma forma. A empresa nasce num lugar com uma certa proteção, com uma assistência de consultoria, treinamento e também uma parte, quando se fala de tecnologia, também com assistência das universidades também e tal. E ela depois, mais ou menos de 2 a 3 anos, ela pode atingir a sua maioridade, que eles chamam, né, ou a maturidade, e ir para o mercado, né? Vale muito a pena vocês conhecerem esses projetos, e existe ainda a nossa incubadora aqui de Santos, né? Ainda existe a incubadora, hoje administrada pela prefeitura, não é isso? A Associação Comercial é a entidade gestora, okay, e é apoiado também pela prefeitura. Né? E o Sebrae apoia também, né? Tem várias organizações, universidades também que apoiam o projeto. Vale a pena vocês conhecerem o projeto, que existe aqui, mas existe em todo o nosso país. É muito bonito. Tem vários empresários, eu tive o prazer de acompanhar o trabalho do Santiago e dei algumas consultorias nas incubadoras com alguns dos profissionais.
hoje empresários de sucesso, né, que estão aí, outros que não deram certo, que isso é muito comum, mas que tiveram essa assistência. Eu acho que vale a pena ressaltar uma coisa, o Santiago, no que ele falou, ele fez, além de gerenciar a própria incubadora, ele dava muita assistência aos próprios incubados, que são chamados, que são os empresários. Então ele conversava muito com esses empresários, né? Falava com eles sobre os anseios pessoais e profissionais, né? Sim, eu tive a oportunidade de conviver com essas dificuldades iniciais que cada um desses empreendedores tinha no seu projeto, de conciliar isso com a sua vida também, junto com a família, né? Às vezes alguns não tinham todo o apoio que queriam da família, enfim, balancear realmente isso. Depois que eu saí da incubadora, eu fui trabalhar com consultoria e num dos trabalhos em que o próprio Sebrae São Paulo foi meu cliente, me pediram coaching. Eu sabia mais ou menos o que era, mas não tinha formação específica, fui procurar essa formação e depois me apaixonei pelo tema. Percebi que de alguma forma eu já fazia isso antes sem saber, mas dali para frente eu comecei a focar todo o trabalho, né, em coaching. E é muito comum hoje, quem me pede algum tipo de orçamento em consultoria, eu já coloco o coaching junto, porque você precisa primeiro mexer na cabeça do próprio empresário, para que ele mude primeiro, para que ele melhore, ele se conheça, para despertar o potencial maior que ele tiver, para a partir daí sim ele implantar as recomendações de consultoria para a melhoria do seu negócio. Então você coloca como definição de coaching essa visão que você acabou de colocar? O coaching é uma parceria que você estabelece aí de relação de confiança, de permissão, em que a pessoa traz a sua história, os seus medos, as suas angústias e os seus desejos, os objetivos que ele quer alcançar, para que a gente crie novos significados positivos para algumas coisas ruins que a pessoa carrega e que de repente podem atrapalhar a evolução dela, e ao mesmo tempo estimule e ajude esse cliente a alcançar um objetivo bem difícil, bem importante e significativo para ele. Tudo num curto espaço de tempo, com começo, meio e fim. Normalmente são 10 sessões, uma vez por semana. No meu caso, leva mais ou menos 2 horas cada sessão. E aí a gente passa tarefas também para o cliente fazer entre as sessões, né? E a coisa vai numa evolução muito rápida. E funciona bastante porque a pessoa fica realmente equilibrada. Ela se sente desbalanceada, se dedicando às vezes muito mais ao trabalho do que à família, ou que a si próprio. E a gente consegue encontrar o equilíbrio que aquela pessoa procura, e ela, equilibrada e feliz, consegue resultados melhores naquilo que ela quiser fazer. Ou seja, tanto a vida pessoal como profissional, né? Existe alguma colocação normalmente além dessa, ou seja, equilibrar a vida pessoal e profissional, além outras colocações, quando alguém procura um coach especificamente para você? Hoje em dia tem coaching específico para tudo quanto é nicho que você imaginar. Tem coaching, outro dia eu conheci um rapaz que é coach de jogador de pôquer. Tem coaching para emagrecimento, tem coaching para parar de fumar, tem coaching para executivos, tem coaching para planejar carreira, coaching para liderança, enfim, vários. No pessoal mesmo, tem... Sim, na área pessoal tem gente que começando a querer se especializar em coaching para casamento, coaching para educação de filhos, enfim. Vários nichos estão aparecendo hoje, principalmente pela especialização de cada um dos coaches. Porque para ser coach, você não precisa de uma formação acadêmica única. Você pode ser um advogado, pode ser um engenheiro como eu, pode ser um administrador, um psicólogo, tanto faz. E de acordo com aquilo que você sabe, estudou e viveu profissionalmente, você pode se especializar nesse nicho. É comum, por exemplo, advogados que estão virando coaches e se especializando em atender colegas, advogados também. Por similaridade ou conhecimento do ambiente que essa pessoa faz parte, né? Afinidade com o tema, com o meio dos negócios, do trabalho da pessoa. Eu me lembro de uma palestra outra vez de uma empresa, de um profissional, eu não me lembro agora o nome, que ele falou que para ser um coach da equipe dele tem que ter sido alto executivo, porque ele só lidava com altos executivos. E se você não conhece a realidade desse pessoal, você não consegue conversar muito no mesmo nível de conversa, né? Não precisa necessariamente
obrigatoriamente conhecer tudo do negócio ou da profissão da pessoa, mas ajuda, né? Isso acelera o processo. Agora, o coach que não conhece a realidade do mercado daquele cliente, é parte do trabalho dele estudar isso também dentro do processo para poder ajudar melhor essa pessoa. Então, mas, na verdade, quem faz o caminho dessa evolução é o próprio cliente, né? O coach, ele não é um aconselhador, um cara que vai dar solução de consultoria. Ele, na verdade, ele está ali para ajudar o cliente a despertar a consciência dele no autoconhecimento e rever a própria vida, rever os próprios conceitos para encontrar uma forma melhor de crescer, de evoluir como pessoa, para que ela, sendo uma pessoa melhor, evoluir melhor como profissional também. Aí entra a questão das confusões que as pessoas têm, porque eu também não achei ainda uma tradução para o coaching, até falei no programa que tivemos a Lena aqui presente, eu não achei ainda a tradução para coaching também, eu acho que ninguém achou aqui para a nossa língua, mas é interessante a confusão que se faz de coaching para terapia, por exemplo, né? E aí você podia falar para o pessoal qual é a percepção de diferença que existe entre um e outro. Ok, bom falar disso. A terapia, ela não tem uma obrigação específica de chegar numa meta, de alcançar um resultado. Ela tem que provocar o autoconhecimento e iluminar os problemas, as questões que a pessoa carrega. Colocando luz em cima do assunto do cliente, traz para essa pessoa uma elevação de consciência e a partir daí ela então reconhece aquele problema, aquela questão, a origem dela e o que ocasionou isso daqui até hoje na vida dela. E daí, se ela vai decidir resolver isso ou não, tudo bem, na terapia. No coaching, a gente também faz isso dentro do processo, mas se esse bloqueio, esse problema realmente atrapalha a pessoa em alcançar aquele objetivo que a gente combina no início, para alcançar no fim das 10 sessões, realmente a gente tem que resolver isso aqui. Então o coach pode ajudar o cliente dando esses feedbacks e trazendo essa consciência e dando ferramentas também para que a pessoa possa, se assim desejar e tal, resolver aquilo de vez mesmo. Essa é uma diferença muito importante. Por quê? Porque existe uma meta a ser buscada e funciona. Quando termina o processo, a pessoa realmente alcançou aquilo que de repente no início ela até pensava que fosse impossível ou muito difícil e ela vai e consegue. Um outro ponto interessante também é quando se fala do mentor, né? A diferença de o coach não é mentor, porque o mentor é aquele que tem um conhecimento. Isso. Por isso ele é seu mentor, né? Ele tem um conhecimento maior sobre uma parte técnica e aí esse mentor vai lá e instrui o seu mentorado de como fazer esse trabalho, essa atividade. No coach não é você que vai trabalhar, é o cliente que tem todo o conhecimento e você vai o quê? Ajudar a atingir os objetivos como você colocou. O mentor, ele é um sujeito exemplo que tem uma trajetória de sucesso e ele traça o paralelo da história dele e recomenda para você, olha, eu fiz esse caminho, deu certo, você pode fazer também. No coaching não é bem assim, o coach vai cavando o caminho que o cliente está fazendo e ele que vai conduzindo, o cliente que vai conduzindo esse processo inteiro. O coach só vai ajudando com aquilo que o cliente vai trazendo por necessidade dentro do caminho. Quem faz o caminho inteirinho é o cliente. Muito bom. Bom, a gente vai parar para um intervalinho agora, mas nós paramos aqui nesse momento falando como é que funciona o coach. Depois do intervalo a gente vai falar dos resultados, né? Que resultados pode se obter com um trabalho de coach. Fica um pouquinho que a gente volta em seguida. Você que não pode ir até a sua comunidade, a comunidade quer ir até você em sua casa, em seu lar. Participe conosco todos os domingos, às 8 horas da manhã, a Santa Missa em seu lar. E fique com Deus. Se você quer algo diferente e está por dentro de tudo que acontece em sua cidade, mande dicas, sugestões de pauta pela nossa fanpage, facebook.com/tvcom.santos. Interaja com a programação da sua TV Com. TV Com, interagindo com você. A ACD, através de doações e contribuições, oferece tratamento para as crianças com deficiência física,
resgatando sua dignidade, autoestima e esperança. Infelizmente, ainda existem muitas outras crianças esperando por atendimento e uma vida melhor. E é nessa parte que entra você. Acesse o site da TV Com e acompanhe a nossa transmissão em tempo real. Fique por dentro da nossa programação. TV Com, interagindo com você. Você que gosta de uma revista de moda e muita coisa bonita, não pode perder o meu programa Revista Biclô, todo domingo às 18h30, com reprises às quartas-feiras às 10h30 da manhã. Te espero aqui na TV Com, canal 11 da NET. Estamos de volta com o programa Talentos em Foco. Estamos falando sobre equilíbrio entre vida pessoal e profissional, né? Mas antes de continuar o assunto com o nosso entrevistado, eu quero dar um recado para vocês. Agora, em novembro, dia 23 de novembro, vai ter um colega nosso que ele vai promover um workshop solidário aqui em Santos, que chama Comunicação Sensorial. Esse workshop tem o objetivo de trabalhar fundamentos da programação neurolinguística e da neurociência, e ele é social e solidário porque ele vai recolher material em prol da ANACAC. Para quem não conhece, é o Núcleo de Amparo às Crianças e Adultos com Câncer. Vocês podem conhecer um pouquinho mais sobre esse trabalho olhando o site, né? Indo até o site, que é o www.bonamite.com.br, ok? E a doação para participar desse workshop são 3 latas de leite, um leite especial da Nestlé, que é o Nutrem. Tem todas as informações aqui direitinho. A Associação dos Médicos de Santos vai ceder o local para o curso, então a participação é só a doação. Então aqui o nosso programa dá o apoio divulgando esse evento e participem, porque, na verdade, além da questão social, ele vai te dar uma condição de você conhecer um pouquinho mais de ferramentas para melhorar o teu relacionamento, o teu processo de liderança, negociação, ok? Essa é a sugestão nossa em breve. Então, olhem lá o site e entrem em contato, porque em novembro, daqui a pouquinho, chega, e aí vocês acabam não tendo oportunidade de fazer esse workshop. Estamos aqui com o Santiago Carvalho falando sobre equilíbrio entre a vida pessoal e profissional e falando sobre coaching, né? E o coaching, ele tem baseado em resultado, e quem fala de resultado é o cliente. Então vamos aproveitar, tem um vídeo que ele trouxe para a gente de alguns clientes relatando os resultados que eles obtiveram com o trabalho de coaching. Vamos conferir. Transformação clara foi quanto ao que eu mais desejava, que era uma qualidade de vida, uma melhor qualidade de vida, né? Eu vivia para a empresa, simplesmente, né? Todas as minhas tarefas eram voltadas à empresa. Eu não me alimentava bem, eu não descansava depois do almoço, que é o que eu acho necessário que o organismo necessita. Eu não dedicava a um lazer, né? Eu não conseguia. Se eu ia num lazer no final de semana, eu ia com um sentimento de culpa tremendo. E foi muito engraçado que, analisando tudo o que aconteceu depois do trabalho desenvolvido, eu imaginei, o que será que exatamente eu mudei? Eu mudei muitas coisas, eu me transformei em muitos aspectos que eram um desejo meu. Eu aceito melhor os acontecimentos do dia a dia, eu consigo delegar melhor as funções sem culpa nisso, eu consigo trabalhar melhor esse dia a dia, que era sempre o dinheiro, o principal foi muita coisa no teu entorno muda também, né? A própria organização, às vezes, de gaveta, de coisas. Eu não gosto muito de papel, né? De contas a pagar, essas coisas. Eu pago, trago para o escritório, eu pago, dou na mão da minha mulher e falo assim, armazene. Mas já deu uma orientada, armazena isso assim, assim. Se eu precisar, eu quero pegar. Então, coisas que eu antigamente não fazia muito, não. Aí, lógico, quando você começa a organizar o jeito de
de você estar organizando o teu redor, você começa a você organizar também as relações. Olha que beleza, né? Que beleza. É interessante como as pessoas demonstram entusiasmo, né, depois de um trabalho e de conseguir resultado pessoal, né? É muito interessante. Porque às vezes coisas muito pequenas, como administrar a própria agenda, são terríveis para as pessoas. É muito difícil controlar, às vezes, a administração do tempo, o que eu faço com os meus compromissos, gente com dificuldade de levar filho, trazer filho da escola, e ao mesmo tempo trabalhar, almoçar com o marido ou com a esposa em casa, enfim, essa divisão de tempo, todo mundo reclama que não tem tempo, né? Mas se quiser mais tempo tem que mudar de planeta, porque aqui a gente depende da rotação da Terra e da translação do Sol. Vai ser sempre 24 horas, né? Então não tem como mudar isso. Muda então o aspecto da pessoa escolher melhor as suas prioridades. E isso fica muito mais fácil quando ela descobre a missão de vida, porque ela passa a tirar do caminho dela aquilo que não casa com a sua missão. Ela começa a utilizar melhor os próprios talentos casados com essa missão. Dizer não, saber dizer não para um problema que aparece. Esse problema não é meu, toma de volta. Isso é fantástico para administrar o tempo. E essa sensação de poder sobre o tempo, né, deixa as pessoas muito felizes. É o poder da escolha, né, Santiago? São escolhas. De fazer a escolha. Exatamente. Não de ser escolhido pelas coisas. Exatamente. Né? Até uma coisa interessante, né? Dizer não para uma atividade, para algo, e às vezes dizer não para um cliente, e não sei se vocês conhecem, mas demitir um cliente também, né? Porque, demitir cliente, demitir sócio. Você sabia que se demite cliente? Faz isso também, viu, meus amigos? Você não demite só funcionário. Tem cliente que pode estar dando muito problema para você e que a parceria está no ganho de um lado só. E aí você acaba falando assim, não dá. Mas eu não vou perder esse cliente. Bom, de repente seria o momento de você falar não para dar outras oportunidades. Né? Isso é muito legal. E essa coisa do desequilíbrio, né, entre a vida pessoal e profissional é muito visível, principalmente em empresas familiares, que eu tenho atendido várias, em que os irmãos são sócios, ou um sujeito é sócio do cunhado, da cunhada, ou não sei. Enfim, você tem toda a questão da relação societária do sujeito enquanto sócio de um negócio, de um CNPJ de fim lucrativo, né, que confunde e mistura os assuntos da família. Então tem um mapa de poder na família que o sujeito quer transferir para a mesa de reunião na sociedade. E isso dá conflito. E leva a reunião da empresa para o jantar da mesma forma, né? Da mesma forma. Então, isso faz mal, as pessoas vão se amuando com o tempo, ficam muito sentidas, estressadas, vão brotando mágoas, ressentimentos muito fortes disso. E as pessoas não sabem resolver isso. E dentro do meu trabalho de coaching, isso é um dos melhores serviços que a gente faz. Ensinar a resolver mágoa, ensinar a resolver ressentimento, culpa, a entender o outro com compaixão, a se perceber no lugar do outro, a ser mais tolerante, ter mais paciência, e gente confunde também paciência com tolerância. Né? Eu costumo explicar no coaching que paciência é o ato de saber esperar, então tem a ver com o tempo, e tolerância é o ato de você saber exercer a empatia, entender os motivos do outro, e a partir daí, então, relevar determinadas posturas para deixar de ter o debate intelectual ou de poder por conta de você tolerar o outro como um igual a você. E essas coisas são muito difíceis, às vezes. Isso devia ensinar na escola, devia ensinar na igreja, sei lá, mas o pessoal não aprende. Tem outra coisa também, né? Isso no coaching tem sido muito bom. No coaching também, acho que acontece comigo, acho que deve acontecer com você, às vezes a pessoa vem muito com foco no problema e não na solução. Então tudo é um problema, ele só tem problemas um na frente do outro, né? A questão da conta que um dos clientes falou lá, de ter conta, de mexer nas coisas, só pensa na conta, trabalha como um bombeiro o dia inteiro, e quando está na empresa não pensa assim, no que eu quero, e sim o que eu tenho para resolver. Eu lembro de alguém falar assim, eu sou um resolvedor de problema. Eu falo, e se não tiver problema, o que você faz? E foi aquele... Procura mais algum.
Fica procurando, porque tem que ter problema, senão tem alguma coisa errada. Se não tiver nenhum, ele cria. Exato, aí a empresa não cresce. Vou brigar com a mulher hoje, vou brigar, dar um bico no cachorro. Eu não sei, eu crio um problema para casa, porque alguma coisa está errada. Bater o carro. O cara faz ele cria um problema em volta dele. Você falou dessa coisa de solucionar problemas e o meu trabalho especificamente, diferente de outros coaches, e isso é importante, cada coach vai ter um estilo, vai ter uma assinatura, e isso é bom, né? No meu trabalho, eu foco nessa discussão do que é de fato problema e de como resolver problemas. Mas olhando para o problema da forma real para descobrir onde ele está de verdade, né? E aí eu faço um desenho para a pessoa de imaginar 3 planos. Um plano físico, material, onde existem as coisas que a gente enxerga, que a gente vê, pega, são as coisas práticas, né? E a gente às vezes resolve esses problemas de forma prática, tudo bem, mas tem alguns problemas que você tenta formas práticas, vai aprender novas práticas, novas caixas de ferramenta, busca ajuda e o problema continua lá, né? Então isso faz a gente, de repente, imaginar que a solução desse problema pode não estar ali naquele plano, pode estar num outro plano. Esse segundo plano seria o plano mental, né, que obedece outra lógica diferente daqui, com outras regras, mas existe essa lógica, existem essas regras e ferramentas que são aplicadas aqui. E aqui também tem especialistas, como tem aqui embaixo, que de repente pode te ajudar a mudar o pensamento. Esse plano mental é onde trafega o pensamento. Então, se eu olhar para o mesmo problema, pensando de um jeito diferente do que eu costumo pensar, vou dar uma outra visão para aquilo e eu acho a solução porque mudei o pensamento. É uma forma de reprogramar o pensamento. Então isso está num outro plano, né, que é o da mente. Tem gente que vai procurar ajuda nisso, por exemplo, em psicólogo, na terapia, né, no psicanalista, no psiquiatra, num próprio coach também. Isso é bom e ajuda, mas às vezes, mesmo aqui no plano mental, aquele problema ainda não aparece a solução. E aí a solução, então, eu tenho que inferir que possa não estar nesse plano, que estaria num terceiro plano, que seria o plano espiritual, que é o lugar das coisas da alma, das coisas do amor, né? Quando eu falo de espiritual, não estou falando especificamente de religião nenhuma, e sim da relação que a pessoa tem com aquilo que é sagrado para ela, seja o nome que ela queira dar para isso, né, e as regras que ela quer usar para aquilo. Mas são as relações de amor, basicamente, porque todas as religiões pregam amor, né? Então, o que eu consegui com o meu trabalho? Trazer ferramentas para isso aqui, ferramentas de praticar o amor. E a pessoa começa a usar isso e dá certo. Para aqueles problemas mais profundos que nem o remédio de tarja preta está resolvendo para a pessoa. E aí a gente consegue solucionar os problemas. E essa sensação de ter o poder de resolver os problemas é muito boa. A pessoa fica muito feliz. Ok. Bom, nós vamos ter que encerrar porque o assunto é muito legal. Mas dá um contato seu pra gente aí, para o pessoal entrar em contato, ver. Tem no YouTube, né, vários vídeos. Fala pra gente aí. Esse vídeo que passou é um dos 10 ou 12 vídeos que tem lá com depoimentos. Tem uns vídeos explicativos também do processo de coaching. E está no youtube.com/Nova Trindade. Quem tiver também interesse em conversar sobre coaching, tem o e-mail, que é o coaching@novatrindade.com. Se quiser telefonar, 4141-2333, estou à disposição aí, vai ser uma honra para mim ser o seu coach. Como indicação de livro para vocês, eu indico os 7 hábitos das pessoas altamente eficazes, do Stephen Covey, vale a pena, tá? Leiam esse livro, que ele vai falar de algumas coisas para melhoria de desempenho e também para equilíbrio de vida pessoal e profissional. Eu quero agradecer a sua presença aqui, Santiago, foi muito bom. E eu convido a vocês a refletirem sobre o assunto que foi falado aqui. Pensem durante essa semana como é que é a sua missão de vida, que resultados você quer para a sua empresa, que resultados você quer para você. E muito obrigado e até o próximo programa.